Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Chá Democrático. Espero que estejam a gostar de todas as entrevistas que até agora já publicámos e hoje vamos para mais uma e já sabem o que é que o projeto é, mas eu volto a dizer, estamos aqui para dar a conhecer um bocadinho mais acerca de todos os partidos políticos que nos representam na Assembleia e também um bocadinho de todos os grupos juvenis partidários nos quais nós, como jovens, podemos fazer parte e ter voz ativa na nossa sociedade. E, portanto, como sempre, a Rita vai começar a dar início à entrevista, dando a introdução da, O da, entrevistado? do convidado, e é isso. E, para além disso, eu sou o Vasco e ela é a Rita, eu tinha-me esquecido de dizer no início, e nós somos da Associação de Estudantes da Escola Secundária Campos Melo. E pronto, vamos dar início e espero que gostem. Hoje temos connosco David Stam, de apenas 21 anos, estudante de Direito da Universidade Católica do Porto e vice-coordenador do Núcleo Temático dos Jovens Liberais. David, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de começar um bocadinho pelo teu percurso. David, como é que os Jovens Liberais e a Iniciativa Liberal entraram na tua vida? Olá Rita, olá Vasco, olá também quem está a acompanhar. Com todo gosto, aceitei o convite, por amor de Deus. É assim, a política em si começou a fazer parte da minha vida quando eu tinha por volta dos 14, 15 anos. Comecei a estar mais atento em relação à política alemã, sendo que eu sou meio alemão, estou sempre atento também às notícias alemãs e notei que me identifiquei bastante com o Partido Liberal da Alemanha, que é o FDP. Quando estava a acabar o 12º ano, comecei a estar mais atento à política portuguesa, também porque tenho amigos meus que fazem parte de outros partidos, e notei que não me identificava a 100%, pronto, 100% é sempre difícil, mas 80%, 90% com nenhum partido que existia para já. Pronto, já existia, no fundo, a Iniciativa Liberal, eu é que não conhecia a Iniciativa Liberal. Quando depois entrei na faculdade, por volta de setembro de 2018, conheci a Iniciativa Liberal e ouvi falar pela primeira vez da Iniciativa Liberal e, aliás, ironicamente foi um amigo meu que é marxista que me falou dela e disse, olha, há aqui um partido com que te vais identificar e vê o programa, vê se curtes e pronto. Decidi filiar-me ao partido por volta de janeiro de 2019, acho que até foi pouco antes de um exame, estava a preencher a ficha, e o núcleo de jovens em si entrou assim a sério na minha vida por volta de outubro. Gostei muito do ambiente que tínhamos nos grupos de comunicação e pronto, na coordenação em si, entrei em março de 2020 e pronto, o mandato é de 2 anos. Pronto, e agora já tendo dado esse contexto da tua vida e como entraste na Iniciativa Liberal e nos Jovens Liberais, talvez como eu tinha dito no início, o nosso objetivo é dar a conhecer os partidos políticos, talvez gostaríamos que desse um contexto, talvez de como foi a formação do partido e também dos valores que estão na gênese do mesmo. É assim, o partido foi criado, como vocês devem saber, porque o partido também está há pouco tempo na AR, o partido foi criado em 2017, oficialmente como partido. Portanto, história do partido em si ainda não existe muita, porque, pronto, temos 4 anos, ou estamos quase a fazer 4 anos, e, portanto, contexto histórico não há assim tanto. Agora, em relação aos valores do partido, o que nós podemos dizer, e podemos resumir muito bem os valores do partido, na defesa da liberdade das pessoas, seja ela política, social ou económica. Tudo o que defendemos, no fundo, assenta nesta ideia. Agora, tendo em conta o panorama atual em Portugal, também podemos dizer que acabamos por criar uma oposição necessária, tanto ao governo como aos partidos já estabelecidos. Pronto, e também respondeste bem, e eu acho que sim, como não temos um contexto histórico assim tão grande para dizer também faz sentido, mas então, sendo assim, sendo exatamente um partido novo na Assembleia, talvez gostaria que nos dissesse um bocadinho qual é que achas que é a mais-valia para um partido que tem como base o liberalismo, e talvez também dás um contexto do que é o liberalismo para quem não conhece. O liberalismo é uma doutrina que já existe há algum tempo, uma doutrina que também levou a várias revoluções liberais, por volta de 1700 e tal. Também isto estuda-se muito em direito, por acaso, esta contextualização do liberalismo também na evolução do direito. E é uma doutrina que, pronto, tal como tinha mencionado antes, cá em Portugal ainda não tínhamos de uma forma tão pura representada na Assembleia da República. Em relação ao liberalismo em si, como doutrina, é difícil resumir isto muito facilmente, mas no fundo o que eu tinha dito antes também se aplica aqui. O liberalismo em si demonstra-se da forma mais pura na defesa da liberdade das pessoas como indivíduos. Depois, em relação à iniciativa liberal, agora no panorama atual português, eu acho que isto até é uma posição bastante objetiva,
que é o que nós podemos ver com a iniciativa liberal é uma coisa muito boa, que é isto é um bom passo para a nossa democracia, porque as pessoas que antigamente se identificavam como liberais, sendo ou não membros de um partido, agora têm uma opção a sério para votar, porque antigamente um liberal como eu ou como outros membros da iniciativa liberal votavam no PSD, mas o PSD depois também não defende de tal forma o mercado livre e também não os costumes. Ou então votavam no CDS, que também era um bocadinho parecido, só que baseia ainda mais no conservadorismo. E pronto, portanto, de um ponto de vista objetivo, podemos dizer que o facto da iniciativa liberal ter surgido foi um grande passo, no fundo, para a democracia portuguesa, pois os liberais e as pessoas que defendem ideias liberais agora têm sempre uma opção viável para votar. Uhum. Partindo bastante disso que tu disseste, a iniciativa liberal tem desde o início apontado problemas e críticas duras ao governo socialista e exigindo mais liberdades, nomeadamente a nível político, social e económico. Em que medidas é que achas que um governo maioritariamente liberal iria ser melhor para Portugal e para os portugueses? Eu também sou suspeito a falar, porque faço parte do partido, mas explicando o meu ponto de vista em relação a isto, eu julgo que um governo mais liberal em Portugal seria um bom passo para a frente pela simples razão de conseguirmos realmente alterar a dinâmica do Estado. O problema que temos em Portugal, e que acaba por ser um problema histórico, é que não conseguimos crescer e acompanhar os restantes países na União Europeia. Portanto, é preciso, no fundo, incentivar a economia para conseguirmos sustentar este país a nível europeu. Já estamos na União Europeia há muitos anos e houve países que antigamente pertenceram à União Soviética, logicamente também entraram mais tarde na União Europeia, que já nos ultrapassaram economicamente. Portanto, no fundo, impõe-se a questão: vamos continuar neste caminho e vamos continuar a votar nos mesmos à espera de um resultado diferente? Eu acho, claro que não, porque tu também, por exemplo, não vais ao cinema ver um filme uma vez, não gostaste do fim, vais uma segunda vez à espera de um fim diferente, pá, vai acontecer exatamente o mesmo. No fundo é este o ponto. Isto, pronto, como uma analogia, é no fundo para demonstrar o ponto em questão. Portanto, a nossa ideia no fundo temos que dinamizar o Estado, e o problema neste momento é que o Estado, aliás o Governo, que também se demonstra na quantidade de ministros e secretários de Estado que temos, é demasiado grande, e é essa a razão de não conseguirmos progredir no tempo. Com o seu tamanho, acaba por atrasar o desenvolvimento dos portugueses em vez de o proporcionar. Obrigada pela tua resposta. Vamos passar agora a um aspecto do foro mais pessoal. Como já referimos, és estudante de Direito. A partir dos teus conhecimentos nessa área, queríamos colocar-te uma questão que vai parecer um bocadinho retórica, mas que no fundo gostaríamos de ouvir a tua resposta sobre o seguinte. Partindo dos objetivos da iniciativa liberal relativamente a uma maior liberdade que tanto desejam, que seria devolver o poder às pessoas nas áreas económicas, políticas e sociais, aliás, como já referi na pergunta anterior, e como referem também inúmeras vezes na página do partido, achas que no futuro poderão dar-te mais trabalho a ti, enquanto advogado, se for essa mesmo o teu objetivo de vida, se houver um descontrole por parte desses objetivos do partido? Primeiro, eu acho que a pergunta é absolutamente normal, e acho que fazem bem em perguntar isto, mas há que tomar em conta mas a maior parte das pessoas perguntam-me isto, que é se eu vou ser advogado. Com a licenciatura em Direito eu ainda não sei se vou ser advogado, portanto, pronto, ainda não faço mesmo a mínima ideia. Sou para advogado jurídico de uma empresa, sou para consultor, mas vamos supor que vou mesmo para advogado. E então, no fundo, vamos ter que olhar para dois momentos que são, no fundo, relevantes para esta pergunta, que é o momento do estágio na Ordem dos Advogados, que é obrigatório fazer, e então o primeiro ano de trabalho como advogado. O estágio como advogado, infelizmente, cá no Porto, pelo menos, porque pronto, eu parto sempre do princípio do Porto, como é óbvio, cá no Porto não é remunerado. Portanto, eu estaria a trabalhar para uma sociedade de advogados, mas não iria receber nada de volta no fundo. Portanto, isto aqui já é o primeiro ponto e, pronto, é lamentável no fundo, sendo que uma pessoa já fez uma licenciatura, já teve aulas na Ordem e depois nem sequer é remunerado para aquilo que faz, apesar de fazer também uma grande pesquisa em relação a vários casos que vão aparecendo ao longo do tempo. Depois, no fundo, é preciso identificar o salário de um advogado em Portugal. E o salário médio de um advogado no seu primeiro ano é de 1.100 euros. Brutos por mês, atenção. Portanto, estamos a falar de 13.200 por ano. Isto sem tirar o que vai para o IRS e também para outros impostos. Então, se fizermos aqui uma conclusão, é que estamos aqui com uma formação de 6 anos, porque 4 anos de licenciatura mais 2 anos da Ordem dos Advogados, e recebemos um salário
lamentável, isto sem contar com o mestrado. Depois há pessoas que ainda fazem um mestrado e depois é que vão para a ordem, ou vão para a ordem e depois vão para o mestrado. Comparando isto, por exemplo, com a Alemanha, porque a Alemanha também tem um índice de liberdade económica bastante superior ao nosso. Na Alemanha, ganha-se por média, no primeiro ano, um salário de 50 mil euros brutos por ano numa sociedade de advogados pequena, porque, pronto, também há diferenças entre as sociedades de advogados, como é óbvio. Há algumas que, pronto, têm mais poder no âmbito do rendimento, podem pagar mais aos advogados que fazem parte da mesma, e há algumas que têm menos. Portanto, uma sociedade de advogados pequena normalmente também paga menos a comparar com uma sociedade de advogados grande. E mesmo se olharmos, por exemplo, sendo que a Alemanha é um Estado federal, os Estados federados também, obviamente, existem algumas diferenças nos salários que as pessoas recebem. E, por exemplo, um Estado como, acho que foi a Saxónia ou foi Mecklenburg-Vorpommern, já não tenho a certeza, ganha-se por volta dos 35 mil euros anuais, no mínimo. Portanto, isto a comparar, por exemplo, com Portugal, e a comparar também com esta ideia que existe em relação à iniciativa liberal e à sua visão do mercado como um capitalismo descontrolado, no fundo demonstra que a liberdade económica traz este aumento também do salário por causa do mercado em si. David, só retomando um ponto da minha pergunta que não foi totalmente esclarecido, não achas que o excesso de liberdade que o partido pretende dar às pessoas pode também levar a um determinado descontrole da sociedade? Eu sinto que o problema neste momento em si não é o excesso da liberdade, porque o excesso da liberdade, claro que pode haver excesso da liberdade, como podemos ver em sistemas como narcocapitalismo e coisas deste género, claro, mas nós não defendemos nada disto. Nós defendemos o Estado e nós também defendemos alguma intervenção do Estado, sendo ela mínima. Agora, o que nós sentimos cá em Portugal neste momento, no fundo, é que o governo não respeita as respostas que dá em relação às liberdades dos cidadãos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o Estado em si, em Portugal, opta por escolher qual a liberdade a que as pessoas têm direito, em vez de lhes proporcionar a verdadeira liberdade de escolha. E pronto, ao falhar nessa disponibilidade, o Estado, que deveria ter o papel crucial de permitir que qualquer cidadão vivesse uma vida com dignidade e com direitos fundamentais, como a educação e a saúde, que nós também defendemos, falha exatamente nesses. Podemos pegar, por exemplo, eu não quero politizar este tema, atenção, podemos pegar no momento atual da pandemia. Um cidadão não quer saber se a cirurgia ocorre num hospital público ou num privado. Um cidadão quer o seu direito à saúde e aí o Estado, mais propriamente neste caso o Governo, por cegueira ideológica, no fundo, falhou e o excesso da mortalidade disso, no fundo, é uma prova. Mas, novamente, eu não quero fazer disto aqui um tema politizado, simplesmente é um exemplo que demonstra, no fundo, o Estado a tentar restringir esta liberdade de escolha que poderíamos ter. Basicamente a minha pergunta também ia muito ao encontro disso, mas talvez de forma mais explícita e talvez esmiuçando um bocadinho mais no assunto, onde é que achas que o governo atual falha nesse sentido de dar resposta às liberdades dos cidadãos? Em formas mais específicas, talvez. Eu acho que é principalmente em relação à saúde e à educação. Porque, é assim, eu vou tocar logicamente nestes dois aspectos, porque estamos aqui a falar entre jovens e acho que isto é o mais importante para nós, o mais relevante para nós como esta geração. Em relação à saúde, como podemos ver, existe sempre esta ideia de tudo tem que ir para o público, tudo tem que ir para o público e nada pode ir para o privado e os privados não podem fazer rigorosamente nada e estão interditos de fazer alguma coisa. Eu lembro que uma vez até houve uma publicação, acho que foi de uma deputada do Bloco de Esquerda, mas não tenho a certeza, não quero estar a dizer nada de errado, que foi em relação a uma mulher grávida que foi a um hospital, pronto, estava grávida, o filho ia nascer, mas depois tiveram que mandá-la para o público, por uma simples razão, ela tinha Covid. E o que é que aconteceu? Politizaram este assunto a dizer, cá estão os privados outra vez a não tratar as pessoas quando estão doentes. Mas, por lei, eles tinham que mandar a pessoa para o público. Eles não podiam fazer nada mais, nada menos que isto. Portanto, é nesta área que o Estado falha e em relação à educação, a colocação das pessoas nas escolas está, neste caso, dependente do seu código postal, no fundo. E, assim, eu continuo a achar isto um bocado ridículo. Eu e os liberais continuamos a achar isto absolutamente ridículo, estar dependente de uma coisa tão básica como isso. E pronto, em vez da pessoa poder optar por uma escolha feita por vontade própria, não pode. Está interdita de fazer tal coisa.
Talvez agora passarmos também para a área económica e sabemos que a Iniciativa Liberal, e creio que também os jovens liberais, eles são abertamente contra o investimento por parte dos cidadãos e dos contribuintes na TAP. Então, e mesmo sendo essa uma companhia estratégica dos interesses nacionais e não apenas meramente comercial, em que é que se sustenta também essa opinião e também em que é que sustentou essa opinião? E a companhia aérea de bandeira portuguesa, basicamente, onde é que sustentou essa opinião para não concordarem com isso? Ok. Eu acho que primeiro é preciso uma coisa. A TAP, se não fosse suportada com o dinheiro dos contribuintes, não teria automaticamente que falir. Porque há sempre esta ideia que, a partir do momento em que já não se injeta dinheiro público, né, na TAP, ela vai falir. Não, a TAP, neste caso, entraria num processo de insolvência e, com uma estratégia sustentável, conseguiria estabilizar-se novamente no mercado. Isto já aconteceu em inúmeras situações no passado. Portanto, este é o primeiro ponto. Depois é importante notar que o dinheiro público deve ser investido em necessidades públicas. Isto, no fundo, está consagrado por lei. E impõe-se a questão, a TAP é uma necessidade pública, sim ou não? Eu, a este ponto, acho que não. Porquê? Porque a necessidade de ligações com países PALOP, por exemplo, que neste caso assenta nesta questão da estratégia, da companhia estratégica, poderia ser resolvida, pronto, eu como liberal acredito no mercado, ou então mesmo por acordos, se chegasse a essa necessidade. Agora, pegando no exemplo do Porto, por exemplo, podemos verificar, mas isto também em relação aos números atuais, claro que isto são números especiais devido à questão pandémica, a TAP faz 12% dos voos cá no aeroporto do Porto. E então, podemos ver, por exemplo, a Ryanair já faz mais de 30%. Isto, se estivéssemos a falar de uma empresa de bandeira portuguesa, já seria um bocadinho exagerado pela simples razão que desses 12% dos voos, que são 2 voos por dia, pronto, neste contexto atual, claro que há menos voos e tal, é óbvio, desses 12%, todos os voos vão para Lisboa. Portanto, o problema neste momento é que a TAP é uma empresa concentrada em Lisboa. Portanto, acaba por não ser uma empresa de bandeira portuguesa, mas sim de bandeira lisboeta. E para além disso, o que eu posso fazer aqui também é remeter para o debate para as eleições presidenciais entre o nosso candidato Tiago Maia Gonçalves com a candidata do Bloco de Esquerda, a Marisa Matias, e dizer que a Lufthansa não é uma companhia nacional. Houve agora também injeção por parte do Estado na Lufthansa, mas foi em algumas ações para depois reprivatizar a empresa. A British Airways também não é uma empresa nacional, a Iberia não é uma empresa nacional. Esta realidade alternativa em que é preciso ter uma empresa nacional e que a TAP é uma companhia estratégica, não se verifica nem se deve verificar, porque é exatamente isso que normalmente leva as empresas a falir, ou as companhias a falir, para além do dinheiro dos contribuintes estar a ser gerido de uma péssima forma. Portanto, também temos que ver que o problema da TAP em si não foi causado por causa da pandemia, porque nós ouvimos agora falar muito em relação à TAP por causa da questão pandémica, é normal, por amor de Deus, o comércio em relação às companhias aéreas sofre imenso com isto e isso nem se põe em questão. Mas a TAP, já nos últimos anos, tem tido imensos problemas por causa da gestão que foi feita nos anos anteriores. Porque é que haveríamos de investir milhões e milhares de euros nesta companhia, através de dinheiro dos contribuintes, quando há milhares de empresários e trabalhadores que tiveram que encerrar o seu negócio, que tiveram que parar de trabalhar por causa das medidas impostas por causa da pandemia. Eu acho que se investíssemos o dinheiro nestas pessoas, estaríamos a fazer um investimento que seria muito mais seguro, no fundo. Agora passando para uma parte que diz respeito ao programa político da Iniciativa Liberal, que se inicia com a seguinte frase e passo a citar: os portugueses vivem sob o jugo de um Estado paternalista, um Estado que cresce sem limites, sufoca a nossa liberdade e impõe custos para os quais não corresponde com serviços. De uma forma bastante objetiva, que propostas é que, relembro, numa vertente económica, apresenta a Iniciativa Liberal para mudar esta forma de viver dos portugueses? Eu acho que a proposta principal neste contexto, desculpa, eu acho que estava aqui ruído atrás, não sei se foi do... Não, mas acho que está tudo Não bem. sentimos nada. Não ouvi mal. Eu acho que a proposta principal, que também é muito falada nas redes sociais e também na televisão, é a redução da taxa de IRS para uma taxa única de 15%. Eu acho que com isso já poderíamos dar maior poder de compra e maior liberdade de escolha aos portugueses, porque também teriam mais património para fazer tal coisa.
Obrigada. Espelhando agora também nas duas questões anteriores, esta questão é um bocadinho espelhada nisso, esta ideia e a ideia comum que muitas vezes se apresenta acerca da iniciativa liberal e do que seriam governos assentes no só liberalismo, não sentes que é um sistema bastante elitista que privilegia apenas as classes sociais superiores, esquecendo-se muitas vezes das pessoas mais pobres e com menos capacidades monetárias e financeiras? Assim, isto é uma que eu acho que num espaço de tempo reduzido é difícil de responder, porque o liberalismo também peca. O liberalismo, no fundo, peca neste aspecto porque não é muito fácil de explicar dentro de pouco tempo, como alguns populismos que ouvimos assim, sem mais nem menos. Mas vou tentar responder e explicar o ponto essencial desse argumento. Ouve-se regularmente que houve muitos portugueses, para contextualizar isto também, a emigrar nos últimos anos por causa das políticas neoliberais. Nós ouvimos isto várias vezes nas presidenciais, por parte da Ana Gomes, por exemplo, e também de outros candidatos e candidatas. Ora bem, eu não me lembro, e não é por ter estado ativo a partir de 2018, de ver um partido assumidamente liberal a governar Portugal. E depois vamos ter que ver outra coisa. As pessoas que emigraram, para onde é que emigraram? Emigraram principalmente para países com maior liberdade económica. E também com maior liberdade em geral, mas principalmente económica. Porquê? Porque países como a Irlanda ou os Países Baixos apresentam níveis de desigualdade de rendimentos muito abaixo de Portugal. O coeficiente de Gini, que no fundo é um coeficiente que sustenta isto, nos Países Baixos é bastante inferior ao português, conforme os dados da OCDE. Portanto, isto do liberalismo, gerar desigualdades sociais, acaba por ser um mito que ainda se ouve muitas vezes cá em Portugal. E depois temos que olhar para outra coisa, que é, vamos pressupor, porque, pronto, esta questão eu já toquei antes na questão da TAP, em relação ao investimento no tecido empresarial, no fundo. O tecido empresarial cá em Portugal é constituído a mais de 99%, conforme a Pordata, de pequenas e médias empresas e não de empresas multinacionais. Portanto, vamos olhar para o jovem empreendedor. Como é que estas empresas se conseguem manter a longo prazo com esta elevada carga fiscal? Logicamente, a maior parte delas não consegue. Um jovem com uma ideia inovadora, e ele pode vir de qualquer classe social, nós não temos nenhum preconceito em relação a qualquer classe social. A nossa prioridade não é acabar com os ricos, é simplesmente conseguir criar riqueza para puxar os pobres para cima, para haver um standard de vida melhor para todos. Um jovem com uma ideia inovadora para o mercado tem de emigrar por causa destas políticas de esquerda que são absolutamente asfixiantes. Por isso, tal como eu já fui explicando, a realidade é que existe falta de liberdade de escolha em Portugal. Resultado, no fundo, de um Estado que acha que sabe melhor o que é melhor para o indivíduo, para o indivíduo do que o indivíduo em questão. Os portugueses não querem saber quem providenciou o serviço, tal como eu tinha dito anteriormente. Os portugueses querem e merecem um serviço de qualidade, sem listas de espera em relação à saúde e sem desigualdades inerentes a essas. O elevador social, como um conceito metafórico, está variado exatamente por isso, porque nós partimos de todos de pontos diferentes e o Estado falha no seu papel de colmatar essas diferenças. Uma redução da taxa de IRS, como eu tinha mencionado antes, até progressivamente uma taxa única, implicaria um maior poder de compra para os portugueses, levado a uma nova dinâmica económica e, consequentemente, levando a um ajuste desse elevador social. Por sua vez, uma liberdade de escolha, tanto na escola como nos hospitais, como exemplos que mencionei também anteriormente, iria contribuir para esse ajuste, não ficando a qualidade do ensino dependente do sítio de residência ou de uma pessoa, sem postos dependente de listas em hospitais públicos, porque não tem capacidade para escolher outro. Pronto, e agora também já estamos quase na reta final, já faltam poucas perguntas, mas por isso agora são perguntas mais diretas e mais simples, que são aquelas que costumamos sempre fazer mesmo nesta parte. E como somos do interior, somos uma escola do interior, e a maioria das pessoas que vão ver esta entrevista também deverão ser dessa mesma zona, a não ser que isto tome outras proporções, quem sabe, mas assim sendo, nós queremos saber quais é que são as preocupações tanto dos jovens liberais, assim como da iniciativa liberal, relativamente a esta zona do país, que muitas vezes é tão esquecida e deixada ao abandono, muitas das vezes. É preciso uma coisa, porque vocês quando dizem dos jovens liberais ou da iniciativa liberal, nós no fundo somos um conjunto, porque, não sei se sabem, mas nós não somos uma Jota. Nós somos um núcleo temático, tal como eu acho que vocês também mencionaram no início. Portanto, eu como membro
sou membro como um membro de 60 anos ou de 40, é independentemente da idade, não existe digamos, esta personalidade jurídica autónoma do partido em si. Portanto, a posição que defendemos acaba sempre por ser igual com o partido. Mas é bom agora para explicares um bocadinho também esse contexto, então, também, nós nem tínhamos referido isso, mas então também é bom para explicares que não há essa divisão que acontece em muitas das juventudes, e isso, pronto, também faz sentido. Sem problema nenhum. Pronto, tal como eu tinha explicado, não existe esta divisão entre JP e CDS, ou JST e PSD. Nós, no fundo, temos a Iniciativa Liberal e temos núcleos temáticos e núcleos territoriais. Portanto, temos um do Porto, temos um de Lisboa, não sei se temos um da Covilhã, por exemplo, não faço a mínima, mas temos muitos mesmo. E núcleos temáticos, temos o de Jovens Liberais, e o que, no fundo, conta em relação ao núcleo de Jovens Liberais é que nós também somos convidados, como por exemplo aqui nesta entrevista, ou nos Conselhos Nacionais de Juventude e Desporto. No entanto, nós temos como membros tanto poder como, por exemplo, um membro que tem uma idade bastante superior à nossa. Por isso, acaba por haver uma maior igualdade entre os membros em si, que é uma coisa bastante positiva, porque não existe esta mentalidade de os jotinhas vão para lá abanar com as bandeiras e depois, quando é para ouvir a opinião deles, não há assim grande coisa, que é um problema que vemos em outros partidos. Em relação à questão anterior, e por causa da questão das pessoas que vivem no interior do país, o que a IEL defende, e tal como eu acho que mencionei isto no início, as revoluções liberais, no fundo, defenderam sempre esta descentralização do Estado em relação, por exemplo, à administração pública. Aí começou, no fundo, esta descentralização de uma forma mais pregnante. E esta descentralização do Estado iria largamente beneficiar as zonas mais afastadas dos grandes centros urbanos, porque isto é uma coisa que a Iniciativa Liberal também identificou ao longo do tempo. A nossa popularidade está mais assente, no fundo, nos grandes centros urbanos cá em Portugal. E como é que se diz? As cidades e as aldeias no interior acabam sempre esquecidas. Portanto, uma descentralização real do poder fica mais perto dos cidadãos, por uma simples razão. O legislador da Covilhã, ou o legislador, sei lá, de Ribeira do Sado, tem mais noção dos problemas inerentes na sua zona do que um legislador que está assente em Lisboa. Por isso, nós, ao fazermos esta descentralização, personalizamos, no fundo, mais a lei em relação às pessoas que são confrontadas com ela todos os dias. Talvez agora também, focando um bocadinho numa questão que também costumamos fazer muito, também muito a ver com nós, os jovens, e sendo também jovem, acima de tudo, mesmo estando na faculdade, pronto, acreditas, tanto tu como também o partido em que te inseres, acreditam que os jovens estão cada vez mais ativos na política e mais interessados, ou ainda há um bocadinho este mito de que a política ainda não nos afeta e que só quando pudermos votar é que isso interessa? E também se achas que a escola também deve ser um instrumento nesse sentido de formação cívica nesse contexto da política? Assim, eu acho que eu, como pessoa em particular, acabo por viver um bocadinho numa bolha, porque estando ativo politicamente, também estou rodeado por pessoas que também estão ativas politicamente. Portanto, a minha resposta acaba por ser um bocadinho viciada nesse aspecto, mas também, vou ser franco, tenho amigos meus que, é assim, com a nossa idade, eu acho que é absolutamente normal nós, num jantar entre amigos, começarmos a falar sobre política. Há sempre algum aspecto em que vamos tocar num assunto, seja qual for o assunto, se calhar não é de economia, mas de causas sociais, e a política entra em jogo. E acaba sempre por haver algumas pessoas que dizem, epá, deixem esta conversa da política para mais tarde, não quero ouvir isto. Agora, o que eu claro, gostaria de ver mais interesse por parte dos jovens, porque dá para ver na abstenção que existe uma grande falta de interesse por parte das pessoas da nossa faixa etária e projetos como, por exemplo, o vosso que estão a fazer aqui, eu acho muito bem convidarem todos os candidatos, ajudam simplesmente nesta informação ou nesta transmissão de informação por parte dos partidos mesmo, ou também eu lembro que ainda há pouco tempo houve uma iniciativa por parte de alguns amigos que era o projeto Cresce e Aparece. Não sei se souberam, teve também nas notícias, que era um projeto que, no fundo, introduzia todos os candidatos às presidenciais para as pessoas também terem uma noção, de uma forma mais objetiva, o que é que os candidatos defendem. Portanto, em relação ao dever cívico da escola de também falar sobre a política, acho que é um assunto um pouco delicado pela simples razão que
pode ser ideológico. E isto independentemente do governo. Eu acho que, e eu sou muito objetivo nisto, isto é a minha opinião, vou ser franco, não consigo dizer a opinião coletiva da Iniciativa Liberal em relação a isto, porque acho que acaba sempre por haver algum membro que discorde ou que concorde, mas eu, como pessoa, acho que é delicado pela simples razão que um governo, seja ele de direita ou de esquerda, pode passar às vezes uma ideia um pouco mais ideológica e isso não seria justo. Agora, claro que seria uma coisa boa também as pessoas com a escola aprenderem também a terem noção do que é votar e a terem noção do que é democracia e também que as pessoas no passado lutaram pela mesma. Portanto, eu acho que o voto é das coisas mais fundamentais, não é um dever, mas é um dever simbólico, no fundo. Por último, e muito ligado à nossa questão anterior e ao que acabaste de dizer, gostávamos que deixasse um apelo a todos os jovens que querem começar a ser mais civicamente ativos ou até mesmo a militar por um dos partidos com o qual mais se identifiquem e, no caso da Iniciativa Liberal, como é que se podem juntar aos jovens liberais? Ok. O que eu posso dizer e o que é mais importante para mim como pessoa é mesmo, e pessoa que está ativa no fundo na política, é mesmo as pessoas informarem-se acerca dos partidos e olharem para o estado do nosso país no contexto europeu. Vou dizer isto de uma forma muito objetiva. As pessoas no fundo têm que olhar para os programas dos partidos e também remato aqui para os outros, porque vocês disseram que vão fazer entrevistas também com os outros candidatos e com os outros representantes. Pá, quem está a ver isto, vejam também as outras entrevistas. Isto é o mais importante para mim. Porque o mais importante é mesmo vocês terem noção das opções que têm e terem também uma vontade que não é viciada e que é criada por vontade própria da vossa parte. Porque o problema é que nós vemos muitas vezes pessoas a dizer eu voto no PS porque o meu avô votava no PS, ou eu voto no PSD porque a minha mãe vota no PSD. Isso não está bem. As pessoas têm que ter noção, o Bloco defende isto, o PSD defende isto, a IEL defende isto. Eu tenho noção do que todos os partidos defendem e agora vou votar naqueles em que realmente acredito. Portanto, o meu apelo é mesmo, vejam as entrevistas, informem-se, não se deixem levar também por populismos baratos, porque eu tenho plena noção, eu estou ativo no Twitter, eu sou confrontado todos os dias com teorias da conspiração que já chegam a ser criativas mesmo, que ele é um nível de criatividade brutal que se apanha todos os dias. Informem-se mesmo e claro que eu sou suspeito e vou partir do princípio que o liberalismo no fundo é a solução para um Portugal que é economicamente sustentável e também que se consegue posicionar bem na europeia, mas o que eu realmente quero é que as pessoas votem de uma forma não viciada e por vontade própria. Em relação ao nosso núcleo de jovens, o que eu posso dizer é o seguinte, sigam-nos nas redes sociais. Acho que é o mais importante para também estarem a par das nossas publicações. Nós publicamos coisas regularmente, portanto, no Facebook, Twitter e Instagram. Leiam os documentos, por exemplo, o programa para as legislativas, o manifesto do partido, etc., que estão na página do partido. E pronto, numa fase mais avançada, caso queiram juntar ao partido, temos um Linktree na página do partido. Neste caso na página do partido, no perfil dos Jovens Liberais no Instagram, que vos remete, no fundo, para a ficha de adesão, depois é só preencher, mandar para a secretaria, mas pronto, caso tenham alguma dúvida, podem mandar um e-mail, Facebook, Twitter e Instagram, podem mandar mensagem. Eu acho que vou-vos deixar também um e-mail para meterem na descrição, algo do género, acho que é mais fácil para as pessoas também terem noção de como nos podem contactar. E pronto, e chegámos ao fim. Queremos primeiro agradecer por teres aceitado o convite. Nós mandamos a todos e também foste um dos primeiros a responder, o que agradecemos sempre. E pronto, e espero que tenham também todos gostado, os que estão a assistir, e que tenhamos ficado todos mais esclarecidos acerca da Iniciativa Liberal. E pronto, acho que a Rita também, não sei se queres dizer alguma coisa. E que, no fundo, continuem a acompanhar estas entrevistas, que é uma jornada nossa, mas vossa também, para fazermos juntos uma escalada pela política portuguesa e pelos nossos deveres cívicos enquanto cidadãos e enquanto pessoas, e também para criarmos uma desmistificação relativamente aos partidos e ao que eles defendem, e é nessa base informativa que se inserem as nossas entrevistas. Da nossa parte, é tudo, David. Obrigada pela entrevista e pelo teu testemunho. Até uma próxima. E vocês continuem a acompanhar as nossas entrevistas. Espero que tenham gostado da nossa terceira. Tchau, tchau. Até ao próximo episódio.